Jesus, Divino Mestre, com alegria que nós retomamos a nossa atividade da segunda-feira, estudo de Gênesis, com base nos trabalhos do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, que nos ofereceu uma interpretação muito rica, muito interessante, que nós aqui buscamos compartilhar de forma despretensiosa com os amigos, porque o assunto é de magna importância para todos nós, a compreensão dos textos enigmáticos deixados por Moisés, uma mensagem para o futuro que hoje nos favorece a aprendizagem, a caminhada. E o Espiritismo nos fornece as chaves que proporcionam o entendimento. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam, para que nós aqui hoje realizemos o melhor a nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, então, dando aí continuidade ao estudo do livro de Gênesis, nós hoje, a partir do versículo 14, versículo 14 na página 5, vamos fazer aqui a leitura, sempre fazemos a partir do versículo 14. Boa noite. Gênesis, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Muito bem, ficamos por aí nessa leitura. Nós começamos a analisar esse versículo, 14, no último estudo. E o versículo 14 é o que nos traz a seguinte ideia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles, para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então nós já temos estudado o assunto. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Luminares que, definindo aí os componentes irradiadores da luz. Nós estamos falando, os amigos aqui sabem que nós não falamos preferencialmente do assunto astronômico. Não, falamos preferencialmente da formação do mundo mental, do mundo interior, ajustado, equilibrado, de acordo com as diretrizes que temos recebido dos luminares, sendo o luminar maior para nós aqui na Terra, Jesus. Porque nós aí sabemos que existem os luminares, mas nós não temos ou não tínhamos consciência desses luminares. Então, por exemplo, nós encontramos no livro Pensamento e Vida, que fala dos hábitos, no capítulo 20 do Pensamento e Vida, recolhemos lá o seguinte registro do Espírito Emmanuel, que todos nós
adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. O que está de acordo com aquela questão do Livro dos Espíritos, 459, que sabemos que nós somos influenciados pelos Espíritos muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Nós recebemos os pensamentos, sugestões, e esses pensamentos começam a fazer parte da nossa vida. Então, ou seja, existem aí os chamados luminares. Aí nós estamos tratando de todos aqueles que trazem ideias no campo da vida, tanto encarnados quanto desencarnados, são luminares. Agora, nós temos que saber se essa luz que eles irradiam em forma de ideias é uma luz adequada. Se ela é boa, se ela é útil, se ela é verdadeira. Porque um cego que conduz outro cego, nós sabemos o resultado disso, porque Jesus já nos alertou, certo? Então, nós estamos trabalhando aqui com um processo de consciência. Nós já falamos isso anteriormente. Quando se fala em expansão dos céus, haja luminares na expansão dos céus, estão trabalhando com a ideia de expansão da consciência. Expansão da consciência desperta. Então, faz parte dessa expansão, primeiramente, nós vamos identificar se os pensamentos que nós estamos recebendo, se eles são bons pensamentos. São pensamentos adequados, nós temos que saber. Para não sermos aí joguetes dos manipuladores. Porque temos manipuladores encarnados e temos manipuladores desencarnados. E já que nós aprendemos com Erasto, no Livro dos Médiuns, que nós devemos rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, isso vale também para as pessoas com as quais nós convivemos, que nos transmitem as suas ideias. Temos que passar pelo crivo da razão, do bom senso, para ver se nós que somos espíritas, estamos estudando o espiritismo, o evangelho, se o que nós estamos estudando está de acordo com a diretriz que nós estamos buscando interiorizar, porque senão é um contrassenso. Para nós estudarmos o espiritismo e nós não sabemos identificar nas diversas filosofias, nos diversos pensadores, nos autores que lemos, não soubemos identificar as ideias complexas. Nós aprendemos com Paulo, nós podemos ler de tudo, mas nós vamos reter o bem. Podemos ler de tudo, mas nós temos que saber o que vamos soltar. Porque não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai. É o que sai que contamina. Então, como nós temos um luminar mais alto que Lático, que é Jesus, da sua boca nunca saiu mentira. Vamos lembrar aqui do que os Espíritos ensinam no Evangelho segundo o Espiritismo. No cristianismo se encontram todas as verdades, são de origem humana, os erros nele enraizados. Então, houve mistura, houve adulteração nas traduções. Os próprios apóstolos podem não ter tido a condição de fazer um registro 100% fiel o tempo todo de alguma coisa. Então, temos que ter em mente que Jesus é o Espírito da categoria dos Messias e que é infalível. Então, tem alguma coisa estranha no texto? Vamos lembrar que aquilo foi copiado pelos apóstolos,
que escutaram, copiaram, depois vieram os tradutores. Nós temos que ter isso tudo em mente, sempre. O Kardec chama atenção para isso num dos capítulos do Evangelho do Espiritismo, quando ele trata moral estranha, que é algumas falas de Jesus que parece estranho, ele justamente fala sobre isso. Se não está adequado, que ou houve uma escrita errada ou uma interpretação indevida. Exatamente. Então, a doutrina espírita é o que nós temos de mais balizado para nos guiar de forma segura na existência, indicar os caminhos corretos, porque a doutrina espírita revela o mundo espiritual. O mundo espiritual existe até para quem não acredita nele. Não é porque a pessoa diz que não acredita no mundo espiritual que vai deixar de haver mundo espiritual para ela. Os espíritos vão continuar influenciando a pessoa. E conforme é o padrão de vida interior, de vida moral, a pessoa se torna um joguete da mão dos espíritos. Se ela não tem uma cultura de boas ações, de bons hábitos, de praticar o bem de forma natural, ela vai ser guiada, vai ser um joguete dos espíritos. Então o espiritismo está aí para nos alertar e nos instruir. Então, os luminares na expansão dos céus para que haja uma expansão do estado de consciência interior, consequentemente, um trabalho de auxílio até para quem anda na treva, para quem está na sombra. Então, haja luminares na expansão dos céus para haver separação, que é a identificação entre o bem e o mal, entre o dia e a noite. Então, o dia é o plano operacional. A noite é o campo da aplicação. A noite é o momento da dificuldade, é o momento da dor, que ainda caracteriza os espíritos imperfeitos. Espírito puro não tem mais noite. É a noite física do planeta em que ele está encarnado. Mas o espírito puro já não tem mais noite. Ele já não passa mais por aferição, nem por prova, nem por expiação. Então ele não tem noite. Mas o espírito puro convive com a noite do próximo, que é a ignorância. A ignorância natural dos espíritos que estão evoluindo naturalmente, seguindo a sequência natural, ou a ignorância dos espíritos recalcitrantes, perversos, que têm conhecimento da lei, mas não querem praticar a lei. Então, o espírito puro, Jesus aqui foi vítima deles, foi crucificado, inclusive. E espíritos que estavam na noite. Episódio que Nicodemos procura Jesus de noite, é a noite particular dele, da dificuldade, da dúvida. És mestre Israel e não sabe essas coisas? Porque os mestres sabiam sobre a reencarnação. Moisés já fala da reencarnação no Decálogo. O Decálogo, aqui nós já falamos aqui do bisneto, tataraneto. Moisés trata disso no Decálogo. O Decálogo traz o enunciado da lei de causa e efeito. E Jesus depois confirmou, mais de uma vez, de forma clara, e que o Espiritismo hoje comprova. O Espiritismo hoje comprova, dá as provas, apresenta as evidências. E já tem aí vertentes aí da psicologia e da ciência que estão também demonstrando que existe mesmo a reencarnação. Então, o dia e a noite é o momento da
dificuldade, certo? Algum comentário aí, Luiz? Não. Eu lembrei quando você falou desses luminares, lembrei também dos profetas, né? São vários luminares que foram enviados para nos orientar naquele determinado momento, né? Em vários momentos. Exatamente. E qualquer religião, né? Sim. Todas as religiões são respeitáveis, nós sabemos disso. Certo? Mas as religiões tradicionais, elas, embora respeitáveis nós respeitemos, nós temos que falar aqui que elas se baseiam na tradição, numa tradução adulterada. São Jerônimo traduziu a Vulgata Latina de acordo com o original hebraico do Velho Testamento, fiel ali ao pensamento de Moisés, e depois as traduções do latim para as línguas nacionais já promoveram a adulteração. Quando na Vulgata Latina aprendemos que Deus é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos na terceira e quarta geração, que é a tradução correta do hebraico, já nas nossas Bíblias aqui, como essa aqui do João Ferreira de Almeida, é até a terceira e quarta. Então, houve uma adulteração trocaram o intertiam et in quarta do latim do São Jerônimo, fiel ao hebraico, para, que é a preposição em, depois do quê? Para a preposição até. Então, Deus, que era um Deus misericordioso, e visitava, ele não está dizendo ali que eu sou um Deus zeloso que puno a maldade. Não, eu visito a maldade do pai, dos filhos, na terceira e quarta geração. Então é um Deus misericordioso, ele não é um Deus punitivo. Qual passagem que é? 25 de Êxodo. Capítulo 5? 25. Então, houve uma adulteração. Então, as Bíblias que servem de base às religiões têm um vício na origem. Se não me engano, foi Tertuliano o primeiro a traduzir do latim. Não foi ele que tirou a palavra reencarnação do elenco? Alterou a... Não, nunca teve a palavra reencarnação. A palavra reencarnação nunca teve. Mas Jesus ensinava a reencarnação. Ele é o Elias que havia de vir. Necessário vos é nascer outra vez da água e do Espírito. O renascimento. A palavra reencarnação é uma palavra moderna. O renascimento, certo? E Jesus fala nisso. Quando Jesus também trabalha a lei de causa e efeito, Mateus 18:8. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão te escandalizar, corta, atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida sem a mão. Como é que nós entramos na vida? Tira a palavra reencarnação fora. Como é que nós entramos na vida? Não é pelo ventre da mãe? É assim que se entra na vida? Mergulha na água do útero materno? Ventre da mãe? Então o renascimento é melhor que é entrar na vida. Então Jesus está falando do quê? De uma causa anterior de aflição. Você vai renascer. Você cometeu escândalo com a mão, tirou a vida de alguém. Então você renasce sem a mão. Mas quem é que corta aquela mão? Ele mesmo.
Ele mesmo, né, que aprendemos estudando André Luiz, que o Espírito escolhe, no livro dos Espíritos, os Espíritos escolhem. E André Luiz mostra para nós como é que é. O É a Espírito, concepção do bem e do mal. o Espírito que escolhe, ele, de As provas. consciência própria, ele define se ele vai renascer sem o membro ou não. Ou se ele vai utilizar para dar passe, ser o psicógrafo. Então ele não precisa perder a mão. O objetivo da lei não é punir, certo? Então não existe, da parte de Deus não tem punição. Deus não pune. Não ajuste, né? Punição é por conta da imperfeição, certo? A punição é uma cota de dor para fazer com que aprendamos a desgostar do desvio feito. Agora, tem uma lei divina, o determinismo divino que nos guia para a felicidade, que é uma lei perfeita, e do que vamos tomando consciência à medida que vamos avançando nos planos da razão. Quando a gente desvia dessa lei, então entra expiação. Porque a dor que existe na natureza é dor, evolução. Ferramenta da evolução, dor, evolução. Então a dor faz parte. A dor faz parte do mecanismo aí de desenvolvimento do ser. Então vamos lá para ver a separação. Então nós já falamos aí. Primeiro vai haver então, nós temos que começar a cultivar novas ideias no plano mental e praticando essas ideias no plano concreto, para que o que representa o céu filosófico, o abstrato, tenha expressão visível, ou seja, uma sombra dos bens futuros, tenha uma expressão concreta, é uma imagem exata, certo? Tendo a lei a sombra dos bens futuros e nunca a imagem exata, então a imagem exata é o bem concretizado. O primeiro sinal de uma concretização boa na nossa intimidade são os bons sentimentos. Os bons sentimentos que vão sendo consolidados com as boas ações, com as boas obras. E as boas obras representam o céu concretizado. O mandamento divino concretizado para aqueles que desconhecem Deus. Como é que alguém vai conhecer Deus na prática? É pelas obras, não é pelas palavras. Isso que Jesus dizia, olha, observai os fariseus, fazei o que eles dizem, não o que eles fazem. Ou Tiago, quando ele argumenta lá, o que é maior, a fé ou a obra? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, a obra é o mais importante. Que a obra é o que alimenta. Sim. Que consola, que Te faz abraça. Que é a obra. Então, nós temos que observar a obra. Porque não ser enganado pelos falsos profetas. E virão e enganarão a muitos. Porque tem gente que diz que faz abominação com a Bíblia debaixo do braço. Ou com os Vedas, ou com o Alcorão, ou com as obras de Buda. A gente faz abominação com ela debaixo do braço. Abominação com o livro do Espírito debaixo do braço. Essa foi a crítica que o Gandhi fez aos cristãos. Exatamente. E se ele seguisse o mestre deles, né?
Não fariam Não nada faria. que estão fazendo. Então, é isso que nós temos que estar atentos, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Não é pouca coisa. Não podemos mais continuar intencionalmente fazendo as complicações. E se vemos alguma complicação na obra divina, nós temos que falar dessa complicação. Sob pena de sermos omissos. Então não podemos, temos muita responsabilidade. Nós estamos falando aqui dos luminares, nós pretendemos ser luminares ou não. Para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, certo? Então, quem que vai ser? Quem que deve, então, oferecer sinais no dia e na noite? Os luminares. Quais sinais? O Espiritismo é tão didático que ele nos oferece aqui os sinais. Vamos recapitular? 895 do Livro dos Espíritos. Eu sempre repito isso e vou repetir novamente, porque repetição é tônica da aprendizagem. Quem não gosta de repetir vai acabar falando abominação. Sabe por quê? Porque isso aqui já está superado, vou falar agora. Já escutei isso, né? Fulano é muito repetitivo, fala a mesma coisa. Ora, e eu não tenho vergonha de ser repetitivo. Porque eu repetindo estou aprendendo, primeiro. Consolidando. Certo? Então, posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha o sinal aí, não é para sinal? O luminar não deve ser útil para dar sinais? É o interesse pessoal. É o egoísmo. Estão cultuando o egoísmo, eu vou dar sinais do egoísmo no mundo. Eu vou? Vou, hein? Eu vou querer satisfazer o egoísmo. Então eu vou querer ter coisas. Quanto mais coisas, melhor. Sinais. Agora, só que tem um problema aqui na própria resposta dos espíritos, ó. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Então aqui nós temos um sinal da inferioridade. Então o luminar, ele não pode sistematicamente ficar dando sinal de inferioridade. Se alguém diz assim, eu sou Cristo, ou sou um profeta enviado pelo Cristo, vamos observar os sinais que ele dá. Sinal coerente. Certo? Os sinais da vida pública. Sinais da comunidade. Isso vale para tudo. Vale para a vida particular, para a política, para a religião, para tudo. Não é? Nós temos que transformar o mundo. Transformar o mundo, temos que identificar o certo e o errado. Identificar o certo e o errado, nós vamos dar voz para quem age de maneira mais acertada. De acordo com os princípios que nós estamos esposando, não é? Os bens materiais, apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, o apego ao bem da terra nos mantém. Sabe quando nós falamos aqui que o luminar não era visto porque tinha as nuvens, que o sol, lá no início da formação da Terra, o sol surgiu no quarto dia, a visão do sol surgiu no quarto dia.
que as nuvens dissiparam, certo? Os vapores, aí o sol apareceu, mas já existia o sol. Já tinha fotossíntese, tinha erva verde. Que é um símbolo, tá? Então, o egoísmo, o interesse, ele torna a visão espiritual nebulosa, ele não vê. Porque precisa ter o olho de ver e ouvir de ouvir. Nós não vamos ver Jesus, mas nós vamos apreender Jesus indiretamente. Agora, os bens deste mundo vão criar uma nebulosidade e vai nos impedir de ver. Identificar, né, os sinais. Aí eu não tive tempo, aqui na reunião mediúnica acontece muito isso. Aí eu não tive tempo para religião, não, que eu tinha que acumular bens materiais, não acontece aqui na minha reunião mediúnica. Um apego aos bens desse mundo. Distrai a pessoa, vai se distraindo com as coisas, e o mais importante fica para segundo plano. Vai sendo levado pela vida. Vai se distraindo. Então aqui é o sinal da perfeição. Agora tem o sinal oposto, né? A 918. 918 fala para nós do oposto. Caracteres do homem de bem. Por que indícios ou sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Está vendo? Os bens materiais impedem essa compreensão antecipada. Então, aqui já tem um dilema. Já tem um dilema. Podemos ter bem materiais? Podemos, nós aprendemos com os espíritos. Qual que é o problema? É o apego e o supérfluo. Os espíritos falam do supérfluo necessário. Que é um assunto desagradável. Não se gosta muito de comentar isso no meio espírita, não. Porque é desagradável falar de necessário e supérfluo, certo? Porque todos nós, de um modo geral, temos um supérfluo. Mas tem um limite do supérfluo. Os pequenos supérfluos, os espíritos falam disso. Né? Agora, o problema é o exagero. Eu tenho um carro, eu quero ter dois. Eu tenho que ter um carro para bater, para o trabalho tem que ter um carro para passeio. Então tem que ter dois carros. E aí já começa, sabe, uma sofisticação, uma complicação. Certo? Coleção. Aí daqui a pouco está colecionando carro. Isso vai te exigir uma vida. Tem gente coleciona. Vai te exigir uma vida bastante corrida para que você possa acumular para cobrir isso aí, né? Sim. Agora, onde que isso deságua? O sinal da imperfeição e o sinal da superioridade deságua aonde? Onde que isso deságua? Vamos pensar um pouco? Meus sinais desaguam aonde? Os sinais que eu dou na vida, minhas obras desaguam aonde? Desaguam no meio que você tem. No meio. Aí nós temos a questão 793. O que ela diz? 793. Por que indícios ou sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Pelo conhecimento entre o bem e o mal. Desenvolvimento moral. É aí que você vai estudar a definição da moral que os espíritos trazem. Qual que é a definição da moral? Já que você tocou no assunto, é a ética de bem proceder. 629. Definição da moral. Vamos lá? 629. Qual que é a definição que você pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Oi? Pode falar. Não, Eu estou perguntando a você está anotando os números das questões, ela disse que está. 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder.
Isto é, de distinguir o bem do mal. Um dos sinais observância da lei de Deus. O homem procede bem, quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, para cumprir a lei de Deus, basta proceder bem, fazendo bem para todos. Isso quer cumprir a lei de Deus. Não vai ficar orando no templo, não. Aí tem seu momento. Sabemos que tem uma abominação acontecendo na casa do vizinho. O que eu vou fazer? Eu vou lá para o templo orar. Então tem que chamar a polícia. Código Penal. É ir para o templo orar, não. Eu vou lá tomar um passe no Camilo Chaves para os espíritos mandar para o... Tem que chamar a polícia. Não está na questão 621 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que proteger os mais fracos? E caiu um homem do que vários caírem por sua causa? Polícia. Então é omissão. Estou sabendo, não tomo providência. Ah, não vou me meter não, porque vai sobrar para mim. Aí, cadê o testemunho? Testemunho. Jesus morreu testemunhando para nós, ué. Ou não foi? Por nossa causa, não foi? Que morreu? Colocando a mão na ferida lá nos fariseus por nossa causa. Agora eu vou ficar com medinho do que o vizinho pode fazer comigo? Vai estar uma pessoa sofrendo lá, ué. Uma criança, uma mulher, um idoso. E eu estou sabendo e não estou em providência de medo? O pior que pode acontecer, desencarnar, não é? Vai ser problema para nós? Desencarnar fazendo bem? Vai ser problema? Fazendo papel? É a obra, né? Isso É testemunho. A favor de um que está sofrendo. Não foi isso que Jesus fez? Isso está lá no 660 de João. O que está no 660? Dura esse discurso, quem pode escutar? João 6,60. Então, reconhecê-la-ei pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer os civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização, que é o desenvolvimento intelectual. Então, a doutrina espírita é coerente. Agora, também temos indícios das ideias, né? Questão 842, estão falando aqui dos sinais. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal. Estamos estudando sinais aqui, não estamos? Nós não estamos aqui buscando sinal de Jeremias, de Jonas, de Daniel, de Ezequiel. Nós estamos agora buscando, fazendo um estudo crítico aqui, análise crítica, dos nossos sinais que nós damos no dia a dia. Quando a gente fala, quando a gente age. Quando eu falo, qual que é a filosofia de vida que eu estou expressando? Porque tem uma filosofia de vida. Está aqui, ó. Qual a melhor filosofia de vida? Vamos colocar assim. Qual o sinal da melhor filosofia de vida? Será aquela que mais homens de bem, menos hipócritas fizeram, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Porque tem gente aí queimando a natureza hoje,
por causa de questão política. Tem? Sim. Áreas, né, que estão queimando. Prejudicando o país por causa de questão política. Por causa de interesse político. Nós podemos ser desses tais? Esses tais estão dando sinais de quê? Decreto para os devidos fins, que eu não tenho condição de viver num mundo civilizado, que pratica a lei de Deus. Como é que eu posso destruir a obra divina que prejudica uma série de pessoas por causa de interesse político? Como? Isso é um contrassenso, isso é um absurdo total. Será aquela que mais homem de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Vocês acham que os espíritos têm mimimi com eles? Tem medo de falar as coisas que têm que ser faladas? Nós é que temos escrúpulo de não falar as coisas que devemos falar, certo? Tem gente que faz acepção de tema espírita. Esse tema aqui não vou falar não, porque vai me colocar numa situação difícil, eles vão ficar olhando para mim de forma estranha. E eu confesso, eu falo para vocês que eu não tenho preocupação com isso. Eu não tenho essa preocupação comigo, não. Nós estamos aqui buscando entender o Espiritismo em profundidade, que tem implicação muito séria na nossa vida particular. Por isso que o verdadeiro espírita é um ser diferente. Está lá no livro dos médiuns, verdadeiro espírita. Kardec estuda lá no item 28, do capítulo 3 do método, característica do verdadeiro espírita, que é o mesmo que espírita cristão, ou espírita cristão, que é aquele que não só admira a moral espírita, mas é o que pratica até as últimas consequências. Esse é o verdadeiro espírita. E não foi o que Jesus fez aqui na Terra, não praticou filosofia divina até as últimas consequências? Não foi? Foi ser crucificado? Então nós também temos que fazer. Não é que nós vamos sair aí que nem paladino, aí de peito aberto aí, e sair. Isso aí está errado, está tudo errado. Não, é no dia a dia, nós vamos dando o nosso recado. Dando o nosso recado, o exemplo. Porque já, para tudo que está errado aí, que fora da nossa alçada, tem o Código Penal, tem o Judiciário, tem as instituições aí que funcionam, a garantia aí, uma democracia mínima. Até isso estão querendo abolir aí no mundo, a democracia. E nós aprendemos com o Emmanuel que nasceu no coração de Jesus para beneficiar a Terra, a democracia. Então, nós vivemos momentos difíceis no planeta e não vão passar tão cedo esses momentos difíceis. Temos que ter paciência, calma, resignação e fazer a nossa parte, entregar para quem dirige o planeta o que está fora da nossa jurisprudência, vamos colocar assim, já que falamos aqui no Judiciário. Então, sejam eles para sinais e para tempo determinado. Então, do ponto de vista astronômico, o Sol e a Lua funcionam aí para o calendário, formar aí os dias, os anos, os ciclos de evolução, certo? Estações. Exato. Mas nós aqui estamos trabalhando com aquela ideia da formação do mundo interior, e o nosso mundo interior, que ainda é um mundo interior
consentâneo com o mundo de expiações e provas, precisa mudar para a gente, para sermos aí os que vamos preparar, que nós vamos ver isso aqui, preparar o mundo de expiação e prova. Está na questão 916, nós vamos trazer ela aqui. Versículo 15, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Então, aqui está tendo uma repetição, certo? Essa expansão dos céus é a expansão, por exemplo, também do estado de bem-aventurança. Céus é sinônimo de felicidade, ou não é? Quando falamos em céus, nós também estamos falando do reino dos céus, que é o reino da felicidade. Então, estamos falando aqui da expansão da felicidade na Terra. Porque o estado de espírito se materializa, qualquer que ele seja. Materializa. Então, as imperfeições, elas se materializam em obras aí no mundo e também em síndromes, ao longo tempo, síndromes. Depressão, angústia, desejo de suicídio, desgosto pela vida, que leva até o suicídio. Nós estudamos no livro dos Espíritos aqui. Então, o estado de espírito tende a se manifestar. Obviamente que o estado de espírito... Jesus tentou iniciar na Terra um mundo feliz. Tentou instaurar aqui na Terra um mundo feliz. Foi isso que ele buscou trazer para a Terra. O reinado do bem, do amor ao próximo. Que nós já vimos aqui que é o mundo feliz. Então, por exemplo, vamos ver um pouco isso na prática. Os Espíritos nos ajudam. Questão, por exemplo, na questão 916 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam o seguinte. É naquela mesma esteira das questões que já estudamos na semana passada, 913, 14, 15, fala do egoísmo, né? Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. Por quê? Porque os bens vão sendo sofisticados, vão melhorar, e obviamente que nós podemos ter. Você pode ter um carro 0 quilômetro? Lógico que pode. É uma conquista. Você não precisa de ter um carro para se deslocar, e nós não temos um transporte público. Então, por que não pode ser um carro 0? O carro 0 vai te garantir um deslocamento seguro, sem amolação, não vai quebrar, não vai te deixar na mão, certo? Você tem menos uma preocupação. Sim. Tudo isso para o bem da civilização. É um estado irreversível. No futuro nós vamos ter espaçonaves. Nós vamos voar pelas estrelas. É o futuro. Longe de diminuir o egoísmo, mas o contrassenso dada a nossa imperfeição, a gente sempre quer cada vez mais e mais do mesmo. Né? Mais e mais do mesmo. Montuar, acumular. Aí é o problema. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Exatamente, que é alimentação e retroalimentação. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente.
Está longe ou está perto? Uns boas léguas. Isso aqui não é os sinais práticos de uma pátria do Evangelho? Não é isso aqui? Não é? Porque tem um dogma aí agora da pátria do Evangelho, que se você falar mal da pátria do Evangelho, você precisa ser excomungado também. É um dogma. Instaurar esse dogma aí, que você não pode falar dele. Certo? Um dogma. Foi instaurado aí. O que Kardec faria perante um livro? Nós vamos sondar os espíritos. Vamos ver a generalidade do ensino. Vamos interrogar os espíritos da Alemanha, da França, da Nicarágua, da Argentina. Então, eles estão de acordo. Estão falando aqui, no Brasil. Pode até ser que tenha um projeto, tá? Sim. Mas a gente tem que saber se tem mesmo. Tem um ensino generalizado, universal, dos espíritos. Tem que ter um controle, mas se transformou no dogma. Tipo um novo crê ou morre. Certo? Aí você é visto, você questiona, você é mal visto. Você é antigamente você era endemoniado, agora você é obsidiado, mudou, entendeu? O tempo ficou mais adequado. Né? Então, continua. Viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da caridade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E é o que nós vemos aí. Muita dificuldade, não é? E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável. Olha, aí começa a desagradar certos ouvidos. Não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, os espíritos que nós seguimos aqui na codificação, que manifesta aqui, eles estão trabalhando para preparar esse mundo. Qual mundo? Onde não vai faltar o indispensável, onde que o forte será o amparo do fraco, onde vai ter o sentimento mútuo de solidariedade, é esse mundo. Não é uma pátria teocrática, não. A caridade será realmente bandeira, né? Isso aqui, amigo, o que eu estou lendo aqui é falado em várias questões do Livro dos Espíritos, né? 930, 685, 806, Evangelho segundo o Espiritismo. Permeia toda a codificação, a Gênese. Mas isso nunca é salientado, porque é um discurso que ele é meio desagradável, né? Meio desagradável. E deixa eu me lembrar aqui de uma outra questão. Por exemplo, 888. Se se deve pensar da esmola, condenando-se a mendigar, a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, não é a pátria do Evangelho isso? Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça seria a pátria do Evangelho, seria? Porque quem praticou aqui para nós a lei de Deus e a justiça foi Jesus. Então, quando se avoca que o Brasil é a pátria do Evangelho, tem que praticar isso aqui na pátria do Evangelho. Na justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso. Isso aqui está até destacado em itálico aqui, ó. À mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então é política de quê? Política de Estado. Quem faz o Estado? Quem é que faz o Estado? As pessoas que vivem no Estado.
Quem é que faz as leis do Estado? Pessoas que escolhemos. As pessoas que nós escolhemos. Quem executa as leis do Estado? O Poder Executivo. Quem fiscaliza e controla os abusos de todos? O Judiciário. Por isso que tem três. Certo? Então isso deságua na política, deságua na sociedade, não tem como não ser. Não tem como fazer uma separação disso, não. Então, a expansão dos céus, então, inclusive tem, quando nós falamos aqui dos bens, né, que os bens representam Então o Espiritismo nas suas entrelinhas aqui, não nas entrelinhas, de forma clara, ele busca implantar na Terra o estado do bem-estar social. Ou não é? Sim. Isso, a gente até Que é tão combatido pensar hoje. esse processo Combatido aí, hoje. perpassa essa forma de como isso tudo acontece, a evolução, né? É notável essa evolução. Se a gente pensar como que era e como que hoje se faz para que você tenha esse amparo social. Então, quer dizer, o problema não está no sistema, o problema está na gente. Está nas pessoas, né? Porque é até interessante, um sistema era para todos os poderes funcionarem de forma tão certinha. O que atrapalha? O egoísmo. Exatamente. O egoísmo. Porque um controla o outro ali exatamente para Acreditar mais em si mesmo do que na lei de Deus. Qual que é o problema do homem? Posse, né? Acreditar mais em si mesmo do que na lei de Deus. Acredita mais nos seus sentimentos, seus instintos. Nós, mais nisso do que na lei de Deus. Então nós é que geramos o Estado. É nós é que geramos o Estado. Mantemos o Estado. Certo? Aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 5, Kardec é muito claro, né? O Jesus fala bem-aventurados os são brandos e pacíficos. É Jesus falando. Aí o Kardec comenta, mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver, isso é óbvio, certo? Nem de desenhar precisa. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Ou seja, não dá mais importância aos bens do que às pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário. É a mesma coisa que ele falou na questão 916 aqui. Ao passo que outros têm o supérfluo. Olha aí como é que desagrada. Ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, que é essa lei aqui que nós estamos aqui debatendo, sinal de uma civilização completa, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito da expulsão dos maus. Então são palavras fortes. Não são? Palavras fortes de Kardec, baseada na doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Então, e assim foi. Só que ainda não é. Certo? Assim foi aonde? Nos mundos já são felizes aí pelo espaço, assim já é. Já foi. Para nós aqui
é o vir a ser. Assim será. Mas pelo menos no nosso coração já tem que estar, a ideia já tem que ser. Assim é. E nós vamos lutar para que seja concreta no mundo, não é, minha amiga Florinda? Que Jesus nos A ilumine. semana passada foi sobre renascimento, né? Foi boa, né? É nascimento.